Nós estamos aqui com o pequeno grupo. Dona Maria está aqui visitando nós. Irmã Vera vai viajar. Dona Maria também aqui. Todos nós, Daniel, todos nós estamos aqui juntos. Pode comentar, Maria. Nós estamos falando mesmo nisso aí mesmo que você está falando. A senhora fala que não gosta de ficar assim pegando grupo, né? A senhora estava fazendo aonde antes? Boa noite. Ô, boa noite. Boa noite. Vem, Dona Lia. A senhora estava fazendo aonde? Nós não estamos pegando grupo, não? Nós arrumou outro, nós fizemos outro pequeno grupo lá embaixo. Perto de Adão, Dona Rosa. Não, eu vou participar só aqui desse. Tem mais perto, né? Então hoje eu vou falar do ano de profecia. Aqui fala muito de... Aqui está falando que antes da entrada do pecado no mundo, Deus, o homem e se comunicaram face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter o contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está em Amós 3,7. Profetas são porta-voz de Deus, especialmente doados pelo Espírito Santo. Mas esta tarefa, de acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Então fala que em Mateus 24, fala dos falsos profetas, né? E também em 1 João 4,1 fala também que devemos provar e acreditar nos dons proféticos que Deus deixou, né? Então tinha as profecias anteriores e as profecias de hoje continuam. Nós temos ainda a serva de Deus, Ellen White, né? Que trabalhou para Deus 70 anos, né? Desde jovem e tudo, ela teve um contato com o povo adventista. Ela frequentava a igreja metodista. E o pai dela começou a ir nas reuniões adventistas. Aí depois, na verdade, ela teve na escola, teve uma briguinha lá entre as jovens, e uma jogou uma pedra nela, ela machucou o rosto, ficou em coma, e depois ela não estudou mais, estudou só até o 3º ano, ela e mais. Então ela é dom profeta também, a profecia também, que a gente vai estudar um pouco, falando, né? Então, continua, ela já há muito tempo atrás, foi em 1915 que ela morreu. Depois dela não teve assim outra pessoa não que fala da Bíblia assim, né? Enquanto ela assim profetiza mesmo, ela mesma foi a última que teve a profetisa, a última chama Ellen White, não tem outra. Nós cremos nela por causa que ela estuda, ela estudava, ela é de acordo com a Bíblia, não tem nada contra a Bíblia, tudo certinho na Bíblia, né? Escreveu mais de 70 livros, 70 anos trabalhando para Deus, né? Então, ela foi muito fiel a Deus, né? Então, Ellen White foi uma pessoa muito importante, né? No dom profecia. Agora, eu quero falar aqui que quais as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia. Fala em 1 João 4,2, aceita a encarnação de Cristo. Depois, manifesta os frutos em sua vida. Cumpre-se em suas predições. Vive em conformidade com a Bíblia, como a gente tinha falado, né? E de Deus. Daniel 10, 7 a 10 fala que suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Somente a presença de fenômeno físico não é para suficiente verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais, né? E verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características acima citadas. Aqui fala que mulheres tiveram também o dom de profecia. Aqui fala de Miriam, Débora, Ana, as 4 filhas de Filipe, né? Então essas mulheres também foram profetisas também. E tem os profetas de Deus, aqueles homens do passado, do Velho Testamento, que escreveu muitos livros, né? Tem os profetas maiores, que é Daniel, Isaías, Jeremias, né? Ezequiel, tudo. Então tem várias Ezequias, então tem vários profetas de Deus, né? E tem os profetas menores também, depois de Daniel, né? Amós, Zacarias, Malaquias, esses profetas pequenos também, que serão 12 profetas pequenos, que escreveram poucos livros, né?
Então teve aqueles profetas de Deus, do Velho Testamento, da Bíblia, e depois veio o Novo Testamento. Ainda tem algum profeta das filhas de Filipe, né? Aquele homem que era dos diáconos naquela época, que está no livro de Atos, capítulo 6. E teve as filhas dele também profetizavam, né? E tinha algum profeta também no Novo Testamento, Agabo, né? Então teve vários profetas. As mulheres no passado também, depois irmã de Moisés, Miriam, que cuidou de Moisés quando entregou a criancinha para da filha de Amor, da mulher de Faraó. Ela teve um cântico também, né? Débora também defendeu, foi juíza em Israel. Ana, quando Jesus nasceu também, ela teve um contato com Jesus quando nasceu, ela estava na igreja orando, entendeu? Então Deus teve as mulheres, teve os homens também pregando o evangelho como profetisa e profeta de Deus. Então está só comentando um pouquinho que a gente não lembrar aqui de alguma coisa. A gente vai ler um pouco da Bíblia, que tem uma foto de Ellen White. Aqui eu vou ler um pouquinho dela, eu já comentei muito sobre ela, mas fala aqui, ó. Ellen White não tinha quarta série fundamental completa. Eu falei que ela foi até o terceiro ano só. Ela escreveu mais de 25 milhões de palavras. Ela escreveu mais de 100 páginas à mão, né? Suas profecias, visões abrangem vida pessoal, familiar, religião, educação e saúde. As escolas, hospitais, editora dos adventistas são fruto da sua orientação. Seu ministério profético durou 70 anos, como eu tinha falado. Ela faleceu em 1915, tinha falado também. Seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, mas para nos levar a ela possibilidade, nos melhor compreensão de suas mensagens. Então nós cremos na nossa irmã Ellen White, né? Mas ela não é uma deusa, que muita gente fala, não, essa mulher para vocês é igual Deus, mais que Deus. Não, ela é uma mulher que ela ajudou na época, porque muita gente pensava que Jesus ia vir naquela época, em 1844, e Jesus não veio, e aqueles grupos que estavam ali estudando a Bíblia, como ela e todos aqueles lá, Tiago White, que foi marido dela, Leon Edwards, que viu a visão, Jesus não veio, Jesus veio para o lugar santo, passou por Santíssimo, em 1844, então teve aquelas pessoas todas lá, aí viram que Jesus não veio naquela época, acharam que Jesus ia vir, foi o desapontamento, né? Eles acham que não leu a Bíblia em Mateus 26, 24, 36, fala que ninguém sabia nem o dia nem a hora. Eles pegaram o Guilherme Miller, foi ele que fez muito estudo, estudou muito, falou, olha, Jesus vai vir naquela época, mas não era a vinda dele, e muita gente pensava que era a vinda dele. Então essas pessoas depois, muitos saíram das igrejas, outros ficou decepcionado, mas Ellen White, essa mulher aqui, ela foi uma que estudou muito, ela mostrou que Jesus ia vir ainda, que não precisava desanimar, preparar todo mundo, que ela escreveu muitos livros sobre a volta de Jesus, que já estava chegando mesmo, está perto da volta dele. Então Ellen White está comentando hoje sobre isso, o dom de profecia, dom profético, entendeu? Isso tem em Apocalipse 19, 10, né, em Amós 9:7, 3:7 também. Mulher também. Claro, né? Isso falou aqui. Débora, né? Miriam, muita gente, né? Nós comentou logo no começo que fala isso mesmo. Então vou ler aqui algum verso, não lembro da Bíblia ainda nenhum aqui, mas nós vamos estudar aqui mais, que a igreja teria a verdadeiro dom de profecia. Apocalipse 12, 17, 19, 10, que eu já falei antes. Nos últimos dias, o verdadeiro dom da profecia seria visto dentro da igreja, que segue os mandamentos de Deus. Porque os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia se manifestou através do ministério de Ellen White, né? Seus ensinos são fundamentais na Bíblia, ela exalta as pessoas de Cristo, o cumprimento de suas profecias. Está falando aqui, algumas coisas aqui, o fruto positivo em sua vida, tal. Adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Então está tudo de acordo com a Bíblia. Tudo que ela falou, que ela escreveu, né? E ela teve muitas visões. Ela teve 2.000 sonhos e visão.
Ela muitas vezes ela era levada para o hospital como morta, os médicos tiravam a pressão dela, olhava tudo, e ela estava parada ali como morta, e o pessoal falava, poxa, essa mulher está morta, ela não funciona, não fala, não anda, está aí parada, às vezes com o olho arregalado e tal. Aí depois eu olhava, pegava um espelho, colocava na boca dela, ver se ela respirava, tirava algum saliva assim e tal. Então nada funcionava. Por quê? Que Deus estava habitando nela. Então Deus habitava nela, Deus estava dentro dela. Aí depois ela pegava e escrevia tudo que Deus passava para ela. Aí ela escrevia os livros sobre saúde e tal. Por exemplo, se ler olhar no livro de Mateus capítulo 2, aí ela fala que naquela época todo mundo pensa que muita gente não sabe, muita gente não estuda, não sabe os livros de profecia, não sabe os grandes conflitos, muitos livros que falam, né? Deus já toda a nação, por exemplo, fala nesse livro, que quando Jesus nasceu, os reis magos, né? Aí vieram até Jerusalém. Eles saíram lá do Oriente, os magos, né? Nos camelos e tal. Eles estudavam muitos livros, estudavam muitos astrologia e tal, né? Era povo pagão, ele não era cristão, não era filho de judeus nem nada não, era gentios. Mas aí eles foram seguir uma estrela. Aí Ellen White fala que essa estrela, no estudo que eu estudei dela, com o livro dela, ela fala que aquela estrela era anjos. Que anjos, eles estavam voando, eles estão andando assim, eles estavam brilhando, porque os anjos de Deus é uma luz. Então é como você vê um avião de noite, tá aquela piscando assim de noite, você vê avião piscando, todo mundo vê. Então o anjo ali estava guiando os magos ali, ó, até chegar em Jerusalém. Em Jerusalém eles tinham que chegar até Belém. Aí os magos falaram assim, olha, nós viemos aqui seguido por uma estrela. E nós queremos saber onde que Jesus nasceu, onde que esse rei dos reis, esse menino que nasceu. Nós queremos ir, aonde que esse menino está. Aí como Herodes não sabia, perguntou ao povo da igreja, igual a nossa igreja aí. Então começou o pastor, começou a gente que conhece muito a Bíblia, as profecias, falou, não, vamos perguntar ao pessoal da igreja que sabe muito da Bíblia. Aí perguntou a ele assim, onde que esse menino nasceu? Ele falou assim, ó, pela Bíblia, está no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2. É lá que nasceu esse menino. Só que esse mesmo povo que falaram, eles não estavam preparados para a volta de Jesus, não. Eles não estavam esperando Jesus, não. Igual muito hoje, Jesus está voltando e muita gente não quer encontrar com Jesus, não quer Jesus. Por causa das festas, por causa dos carnavais, por causa das bebidas, por causa das drogas. Não quer família ter boa, social, boa, mas às vezes não quer aceitar. A gente quer fazer um estudo bíblico, eles não querem agora. Então muitas pessoas não estão preparadas, não querem aceitar ainda. Entendeu? Muitos que querem estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia também. Mas tem uns que não querem, pede, implora. É pouquíssimo, um ou dois. Não, vá na sua casa, eu quero ensinar você. Não quero mais, não deixa mais para frente e tal. Não quero. E também era assim também. Na Arca de Noé mesmo, Noé pregou 120 anos, ninguém quis entrar na arca. Então é desse jeito. Agora você é desse jeito, a Bíblia fala. Jesus fala assim, haverá fé na terra? Entendeu? O amor esfriará. Jesus repete, o amor esfriará. Já está frio. Então, desse jeito. Ó, você vê na pequeno grupo, teve essa pequeno grupo, já teve aqui muita gente, o povo desiste, vem pouca gente que morou aqui de frente, igual muitos aí de tudo e mora por aqui, quase não vem. Medo da igreja, então é desse jeito, o amor esfriará. Será que a fé, vai ter fé na terra quando Jesus vier? Então na época de Ellen White, na época dos reis magos, então eles foram em Jerusalém, aí se guiou uma estrela. Aí o Herodes falou assim, olha, então você vai lá, vê lá onde que Jesus está, onde que esse menino nasceu, que eu também quero ir lá adorar ele. Mas era mentira, o diabo usou a boca dele, o diabo usou Herodes, Ellen White fala, que falou que era o diabo que mandou, usou a boca dele para falar isso. Que disse que ia lá orar, ia lá. Aí depois Deus pegou e falou com os reis magos para não passar por lá mais, passar por outro caminho. Aí o diabo, Herodes queria matar Jesus. Depois, como Jesus o rei mago não veio falar onde que estava, ele pegou e matou todas as crianças de 2 anos abaixo. Então, queria matar Jesus. O diabo tinha raiva de Jesus. Eu não sabia quem era Jesus, pegou as crianças e matou. Porque ele falou que Jesus era ser rei. Então, que tomar o lugar dele. Então, Jesus queria tomar o lugar dele. Então, é isso aí, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos estudando um pouco aqui, mas a gente vai continuar um pouquinho. Tem alguns versos, vamos olhar aqui ainda, né?